Amém, amados? Aqueles que estão já chegando, já tem uma pessoa. Essa é uma mensagem que eu iria pregar no domingo, mas em função do que aconteceu, né? Mas crendo que Deus tem tudo no controle, ele já sabia, né, que tinha uma mensagem através do José, e eu sei que muitas pessoas têm comentado que foram bênçãos, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Amado, essa é uma mensagem, como eu disse, eu tinha preparado para pregá-la no domingo. E engraçado que nesse domingo eu iria falar algo que aconteceu hoje dos Estados Unidos. Não exatamente isso, não tinha como não tive uma revelação de Deus, mas que era importante nós prestarmos atenção que este ano que está começando agora é um ano de alinhamento profético, como nós já havíamos falado desde o começo, é um ano de surpresa. É claro que pegou todos aqueles que estudam a Bíblia de tremenda surpresa mesmo, a derrota do Trump, por causa do genro dele, do Kushner, né? Jared Kushner, que é um cara cotado para fazer dar o start da construção do terceiro templo. E com a derrota dele, nós não sabemos como que ficará, mas nós cremos nas profecias bíblicas, né? E aí é uma questão de crença mesmo, tá? A outra questão que é muito importante é que Deus sabe de todas as coisas. Então, uma das questões que eu iria falar nesse domingo é ainda não acabou. Ainda não acabou. Quem está acompanhando as notícias sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Houve um posicionamento, né, das pessoas, invadir o Capitólio. Isso nunca aconteceu, tá? Nós precisamos entender que são 1830, 1870, 1890 que os Estados Unidos quase sofreu uma ruptura, uma divisão. E o que nós estamos vivendo hoje é exatamente isso. E diante desse quadro, amado, uma das questões que eu iria falar no domingo, e eu ia falar no domingo sobre isso, tá? Não sobre o que aconteceu, porque eu não sabia, claro, mas eu estou falando assim que Deus tem me inquietado. Essa madrugada que eu me calei, tá? Que eu realmente fui acordado com uma ligação, a visão da morte do pastor, e eu acho que aquilo foi um estresse emocional, porque eu vim aqui no meu quintal, quem conhece a minha casa tem um quintal, e ali eu levantei as mãos, está uma lua cheia, bonita, tá? Estava, né? Tem feito lua, quem já viu a madrugada, a lua é muito clara. E eu levantei um clamor, e eu orei, eu fiquei assim, preocupado. Falei, Deus, os pastores de Uberlândia estão sendo ceifados. Tenha misericórdia, Senhor. E eu orei, eu repreendi, eu não sei se foi uma guerra espiritual, né? Mas, enfim, houve aquele desgaste emocional. Eu faço registro aqui de algumas pessoas que me orientaram, né? O Márcio, da Nancy, foi uma pessoa que me orientou, o doutor Paulo, prestou toda a atenção necessária, fez inclusive orientações com relação à medicação e tudo mais. E a intercessão que orou, principalmente a intercessão que orou. Aquelas pessoas tomaram conhecimento, que oraram, né? Algumas pessoas mandaram mensagem, a Laura Michelin, lá de Campo Grande, né? Mandou mensagem. A Laura é uma pessoa, ela está aqui, né? Tá, paz do Senhor amado. Ela é uma pessoa assim que eu nunca vou esquecer. Ela é a causadora do Malik que sempre querer o melhor, porque na época quando o Malik nasceu, o carro Bam 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 era o tal do Monza. E ela foi buscar o Malik lá no Hospital Pênfico, lá em Campo Grande. Ele saiu da maternidade, né, do hospital, num carro chique. Eu até brinquei. Nós estamos ensinando desde pequena essa criança, né? Mas, enfim, hoje faleceu um juiz, né? 50 anos de idade. Enfim, é uma doença que nós não podemos brincar. E eu creio, amado, que nós estamos chegando num tempo. Eu sei que muitas das profecias estão sendo dadas agora. Da profecia agora é fácil. Aí Deus sabe que eu iria falar isso no domingo, sobre os Estados Unidos. Nós precisamos prestar atenção nos Estados Unidos, prestar atenção no Iraque, prestar atenção no Irã e prestar atenção naquela Liga Árabe que eu já disse nos estudos e, principalmente, quem vai entrar no lugar do Kushner. E eu falei, nós precisamos prestar atenção nisso, tá? Okay? Diante disso, Deus me trabalhou muito essa questão de valores. Nós precisamos entender que hoje
A nossa briga, ela é ideológica, não vai ser uma briga de armas, vai ser uma briga de ideologia. O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma briga de ideologia. O que está acontecendo nas escolas é uma briga de ideologia. Então, nós precisamos entender isso. E nada melhor que o texto de Daniel, quando Daniel, numa frase só que nós vamos estudar aqui, eu propus no meu coração não me contaminar com os manjares do rei. Eu ia pregar no domingo, repito, tá? E eu iria pedir para o Guilherme cantar a música do Resgate. Quem sabe nesse domingo próximo a gente canta, para quem não conhece, uma música que fala muito sobre não se contaminar com os manjares do rei. Mas avançando, amado, primeiro, a história de Daniel acontece na Babilônia, o reinado de Nabucodonosor, nós conhecemos isso, mas é muito importante. Hoje o Iraque. O Iraque sempre ocupou um lugar, você pode ver que desde toda a história, o cativeiro da Babilônia é o cativeiro que mudou a mentalidade, apesar de muitos historiadores verem com um sinal negativo, na questão espiritual foi positivo demais, tá? Porque o cativeiro na Babilônia mudou todo o significado de culto no coração do judeu. Então, algumas coisas aconteceram quando eles retornam. Primeiro, até então, a crença deles, porque isso acontece pós-Jeremias, a crença deles era que Deus só agia em Jerusalém, Deus não agia em outro lugar. E com o retorno deles do cativeiro babilônico, eles aprenderam que Deus também agiu na Babilônia. Tá? E é muito interessante isso, porque uma das coisas que uma vez eu preguei nesse versículo, acho que foi 2017 que eu preguei nesse mesmo versículo, e eu me lembro de uma frase que eu falei lá, que é uma frase que eu repeti várias vezes, por isso que eu lembro. Não é o lugar que é abençoado, é você que é abençoado. Então, Daniel poderia estar em Jerusalém, que ele seria abençoado, poderia estar em outro país, que ele seria no Egito, né, que existia na época, ele seria abençoado, como ele foi abençoado na Babilônia. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, meu amado, a bênção está sobre você, sobre a minha vida e sobre a tua vida, não é no lugar. Tá? Aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai prosperar. Se nós não entendemos isso, e o problema todo, meu amado, é que quando algumas pessoas vão entender isso, eles levam isso para um triunfalismo. Chegar, pisar, ficar. Não é propriamente isso. Não é propriamente isso. Tá? Eu tenho muitas experiências, eu e a Anjo temos muitas experiências na nossa vida, desde a nossa primeira moradia lá em Campo Grande, no bairro chamado Itapema Sul. Nós entramos naquela casa lá e nós oramos, nós pisamos. Tá? Em Curitiba nós fizemos a mesma coisa. Tá? Depois nós fizemos também na compra do imóvel que nós estamos hoje. Algumas pessoas participaram, nós marchamos naquela quadra ali, nós entramos naquele imóvel, nós pisamos naquele imóvel. Então assim, existe sim um lado de batalha espiritual, existe um lado de conquista. Mas o que eu estou falando não é este aspecto, eu estou falando de quando você entender que a bênção está na sua vida, então não importa o lugar que você esteja, tá bom? Então, nesse primeiro capítulo, amado, de Daniel, que nós não vamos estudá-lo todo, vamos estudar apenas um versículo, nós aprendemos algumas lições que têm que fazer parte da estrutura de todo o livro de Daniel e também da minha vida e da sua vida. A primeira questão que nós temos aqui é o que Daniel teve que fazer. Ele teve que superar as perdas. Ele foi tirado adolescente da sua casa. Ele foi levado como escravo para uma outra nação. Se ele não superasse essas perdas, ele poderia cair num sentimento de autocomiseração. Tá? Muitas pessoas estão presas em cadeias de autocomiseração. Tadinho de mim, as coisas não estão dando certo, as coisas não vão para frente. Meu amado, é por isso que as linhas humanistas elas estão ganhando dinheiro, porque elas estão falando o que Deus já disse lá atrás para a minha vida e para a tua vida. Vai nesta força, porque eu sou contigo. Então, nós precisamos lidar e superar as perdas. Há perdas que foram ocasionadas por pecado, então nós precisamos confessar. Há perdas que foram ocasionadas por maldições, então nós precisamos quebrar em nome de Jesus. Há perdas que foram feitas e retiradas por Deus como livramento, então nós precisamos dar glórias a Deus. A outra questão que ele teve que superar é controlar os seus desejos. Quando ele faz esse voto, tá?
em não comer a melhor comida, porque a melhor comida era servida para o rei. Então, ele estaria ali comendo do bom e do melhor. Quando ele abre mão daquilo, ele está fazendo algo que nós, eu espero, que nós temos que estar fazendo, que é esse jejum que nós estamos fazendo de 12 dias. Tá? Nós estamos no 6º dia. Então, quando você começa a compreender isso, nós precisamos avançar nesse controle, nesse posicionamento. Tudo que nós abrimos mão pelos valores do reino, Deus supera e Deus abençoa. Eu sempre gosto de pensar que nós nunca iremos vencer Deus na bondade e na misericórdia. Você nunca vai vencer Deus no dar. Deus sempre tem e sempre Deus dá o melhor. E a terceira, manter a sua identidade como servo de Deus. Isso é o que é o mais importante, tá? Uma das características que nós vamos ver na vida de Daniel, em todo o trajeto, não só de Nabucodonosor, na entrada de outro rei também, tá? Você vai ver que Daniel, os reis morreram, mas Daniel continuou lá. E Daniel, ele sempre manteve íntegro a sua identidade. Ele enfrentou a fornalha junto com seus amigos, ele enfrentou a cova dos leões, ele enfrentou as acusações, ele enfrentou tudo. E ele poderia ter dizer assim, já que eu estou num outro país, já que aqui ninguém me conhece, então que mal há? Essa é uma questão de um relativismo que tem tomado conta da igreja. É por isso que muitas pessoas cristãs que trabalham como viajantes, vão atender outra cidade, outros estados, alguns caem na promiscuidade, porque eles têm essa mentalidade satânica de que aqui ninguém me conhece, como se aqui eu pudesse pecar. Tá? Parece que nós esquecemos que o temor do Senhor é entender que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. É entender que Deus não apenas sabe e olha, mas ele sonda principalmente o nosso coração. Então, avançando um pouco mais. Então, nesse contexto de apostasia, mundanismo, infidelidade a Deus, desobediência aos princípios da base cristã, precisamos aprender, como Daniel, a tomar o nosso posicionamento. Amado, eu creio que nunca como antes a igreja do Senhor Jesus Cristo vai precisar aprender a tomar um posicionamento. Nós precisamos aprender a defender os nossos valores. Nós precisamos entrar em guerra, tá? Mas eu não vejo até de uma situação muito distante esse aspecto até de uma guerra em todos os sentidos. Muitos profetas em dezembro falaram que haveria uma situação de perseguição aos cristãos nos Estados Unidos. O que a mídia está falando? Que toda essa invasão do Capitólio é pela não só os apoiadores de Trump, mas para o pessoal ligado ao Tea Party. O Tea Party é uma turma, né, ligada ao que eles chamam do fundamentalismo cristão. O que é essa turma? Essa turma, principalmente no estado de Massachusetts, onde está próximo ao poder de Washington, tá? E eles começaram a querer voltar, tá, aos princípios da caminhada cristã. Não sei se vocês sabem, os Estados Unidos nasceu no estado de Massachusetts. O navio Pilgrim, que saiu da Europa, tá, ele vai parar num porto, que é o porto de Hyannis, perto de uma ilha chamada Cape Cod, e ali começou os Estados Unidos, ali que eles fizeram o Thanksgiving. Então, a luta é contra os valores. Então, esse povo, quando diz, peraí, mas se o cristianismo começou aqui, então é daqui que nós vamos começar a, de novo, fazer atos proféticos. Eles começaram a fazer atos proféticos. Às vezes as pessoas não entendem atos proféticos, acham até uma besteira atos proféticos. Mas no mundo espiritual, atos proféticos ressoam para a eternidade. Então esse posicionamento mudou. E talvez eu entendo que eu e você, como cristão brasileiro, nós precisamos começar a repensar sobre essa questão de valores. Tá? Porque cada dia mais a ironia aos nossos valores, a propostas idiotas contra os nossos valores estão crescendo. Então, nós teremos que ter um posicionamento, e esse posicionamento não vai partir da igreja como instituição.
Esse posicionamento tem que partir da minha vida e da sua vida como cristão. Eu falei no aulão, né, que uma das coisas que eu tenho louvado a Deus é que a Monte Hebron, apesar de poucas pessoas ainda estarem frequentando o culto presencial, pessoas que poderiam estar indo, tá? Mas uma das coisas que eu louvo a Deus é a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. As pessoas estão depositando, as pessoas estão levando, as pessoas estão entregando. Não é porque eu não estou indo na igreja, e são poucas pessoas, tá? Infelizmente. Mas são pessoas fiéis. Tem uma determinada pessoa que ele falou que nessa fase ele até aumentou, deposita um pouco a mais lá na conta da igreja. Tá? São atitudes, meu amado, que eu só posso ficar aqui em casa de madrugada, levantar as minhas mãos, estender em direção à casa dessas pessoas, conforme eu posso, e dizer: Senhor, abençoa, porque o coração deles está no teu reino. Então, quando eu falo em posicionamento, eu estou falando em todas as áreas da minha vida e da minha caminhada. Então, isso nós precisamos entender. Então, no meio de uma geração que se corrompia, porque o resultado, tá, do cativeiro foi isso. Então, Daniel possui valores absolutos. Daniel estava vendo uma geração colher o que os seus pais haviam semeado. Aí eu digo, e eu já repeti aqui, eu já falei aqui, eu repito agora, mais uma vez Daniel poderia ter pensado assim, que se dane, tá? Esse povo está cativeiro, Jerusalém foi destruída por causa dos pecados. Então, eles que paguem o preço. Daqui a pouquinho nós vamos ver um homem que vai se levantar chamado Neemias daqui a alguns anos. Esse cara vai dizer: eu não posso aceitar a cidade de Jerusalém destruída, eu não posso aceitar os muros de Jerusalém destruídos. Então, quando você vai para essa perspectiva, meu amado, são pessoas que entenderam o que é posicionamento e pagaram um preço. Então, eu e você, como cristão, precisamos pagar esse preço. Nós não precisamos ser os chatos da história, que nem nessa questão do Natal, que já passou, posso falar porque já passou, tá? Muitas pessoas, pastor, crente comemora Natal. Eu falei: meu amado, eu sei que Jesus não nasceu no dia 25, mas que bom que eu tenho uma data para dizer: Jesus, obrigado, porque o Senhor veio. E eu tenho uma data onde eu posso profetizar na vida das pessoas. Ó, Jesus nasceu, viu? E aquela palavra vai ser uma semente ou uma bomba espiritual na vida deles, porque é o Espírito Santo que convence de todo pecado. Aí, pastor, o nosso calendário é hebraico, é gregoriano. O nosso calendário é gregoriano. Mas nós também fazemos uso de algumas datas hebraicas. Amém. Só que Deus não está preso em nenhum desses calendários. É isso que eu sempre tenho dito na Monte Hebron. Mas nós precisamos ter posicionamento. Deus precisa da ceia todo mês. Deus não precisa da ceia. Senhor, vem aqui tomar a ceia. Nós precisamos. Então, quando nós falamos em posicionamento, são valores que os pais, essa geração que antecedeu a Daniel, esqueceram. Eles começaram a se contaminar, eles começaram a aceitar o relativismo dos povos pagãos que viviam em torno de Jerusalém. Principalmente aqueles povos que diziam: o teu Deus está pedindo para você fazer isto, o nosso Deus não pede todo esse sacrifício. O teu Deus está pedindo para você ser fiel em todas as áreas, o nosso Deus não pede. Então, as pessoas começaram: esse Deus é melhor que o meu. Só que eles não pensaram nas consequências. Aquilo que eu sempre digo, né? A vida é curta, mas a eternidade é longa. Então, isso eu e você precisamos entender. Então, por muito tempo, os judeus haviam confiado no templo e não no Senhor. Tá? Acham que enquanto tivesse, ou achavam, desculpa, né? Enquanto tivesse o templo, estariam a salvo, mas o templo não os salvou. Tá? As pessoas, muitas vezes, nos dias de hoje, estão acreditando em amuletos, estão acreditando em autoajudas, estão acreditando em culto do sapatinho de fogo, estão acreditando em ir para o monte orar. Meu amado, eu escuto um monte de coisas. Só que elas esquecem que a bênção não está nesses lugares e nem nesses amuletos. A bênção está naquilo que Deus determinou. Reflita comigo, meu amado. O que derrubou o gigante Golias não foi a pedra, pois ela foi apenas um instrumento. Então, parece que a geração de hoje iria lá correr, pegar aquela pedra que matou o gigante, iria fazer aquela pedra como sendo uma pedra mágica que mata gigantes.
né? Ia fazer até o culto da pedra. Venha matar os teus gigantes com essa pedra. Igreja talvez iria até cobrar para usar a pedra. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Nós estamos pegando instrumentalidades e transformando a instrumentalidade acima de Deus. O homem que prega é um instrumento. Eu sou um instrumento. José foi um instrumento. Amém, minha querida. A minha amada entrou aí, tá? Nós precisamos entender que o José foi um instrumento de Deus para pregar no domingo. Outras pessoas são instrumentos de Deus. Nós somos meros instrumentos de Deus. O que é importante é o poder de Deus que vem através de um posicionamento meu e seu. Tá? Então, o que tinha poder não era o cajado de Moisés, era a autoridade que Deus colocou sobre a vida dele. O poder não estava naqueles pães mágicos, mas era o poder de quem orou e profetizou a multiplicação. Então, vamos refletir isso, igreja, em nome de Jesus, tá? Então, cuidado, por favor, com os fakes do diabo. Primeiro fake que o diabo coloca, você precisa achar o segredo do sucesso. Meu amado, o segredo do sucesso foi conquistado na cruz do Calvário. O segredo da minha vitória, da restauração do seu casamento, do seu lar, da sua vida profissional, tá? Ela foi conquistada na cruz do Calvário quando todas as maldições foram quebradas e quando todas as prisões foram abertas e todas as correntes foram desfeitas, como Isaías fala. Isaías fala que ele quebrou as correntes que prendiam esse povo. Tá? Então, quando eu e você entendemos isso, nós não podemos cair nesse fake que o diabo tem levado dentro da igreja. Não, nós estamos vendo muitos pastores, né, frases mágicas. Aí o Berlândia está começando a receber alguns, né, tem até igreja cobrando ingresso para ver um determinado pastor. Amém por isso. Talvez a despesa para trazer o pastor é grande, porque esses pastores cobram. Tá? A vinda deles aqui é no mínimo R$ 5.000, meu querido, mais passagem, mais hotel, e às vezes para dizer frases de impacto, que as pessoas ficam repetindo ela lá no Instagram, no Facebook, e muitas vezes são frases que eles leram de um livro. Quantas frases? Uma vez eu tinha um pregador lá em Curitiba, tá? Em março, que eu tinha lá, teve um congresso, quando eu fui pregar, estava lá, eu fui pregar no encontro de casais, e um pregador estava pregando, conhecido no Brasil. Ele falou uma frase, a igreja inteira, eu falei, isso aí quem falou foi Lutero. Foi Lutero quem disse isso. Tá? Então, muito cuidado com essas frases. Segundo, fake, há poder do pensamento positivo. Meu amado, o nosso pensamento nem tem poder a não ser para fazer caca. Posso dizer uma coisa? A vossas não está ouvindo? Merda. O nosso poder, o nossa mente só tem pensamento para fazer coisa errada. Se nós não nos tornarmos em Cristo Jesus uma nova criatura, lavada pelo sangue de Jesus, renovada a cada dia, meu amado, entenda o que eu estou te falando em nome de Jesus. O nosso pensamento não tem nada de bom. Segunda questão, essa mentira do pensamento positivo foi que levou muitos pastores ao suicídio e ao fracasso. Eu sou blindado. Declare, meu irmão, que você é blindado pelo sangue de Jesus. Você não vai pegar o Covid. Meu amado, quando no domingo eu comecei a passar mal, você acha que eu não pensei que poderia ser Covid? E aí nós já fomos auxiliados pelo Márcio, pelo Dr. Paulo, outras pessoas também. Foi algo tremendo. Então, quando eu fiquei naquele momento, eu pensei, Deus, eu não sou melhor que ninguém. Tá? Pastores morreram, 21 pastores. Eu falei, eu não sou melhor que eles, mas tenha misericórdia de mim. E eu falei, pastor, eu falei, Deus, tem uma intercessão inteira orando por mim aí, hein? E amém por isso, meu amado. E eu vou te falar uma coisa tremenda, viu? Como é gostoso saber que tem pessoas intercedendo por você. Tá? Esse é o verdadeiro poder do pensamento. É você saber que tem pessoas orando por você. Tá? E terceiro, a verdade é relativa. Meu amado, a verdade não é relativa, a verdade é uma só. Tá? A verdade é uma só. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe por que muitas pessoas não estão libertas? Porque estão relativizando a verdade.
Quando você relativiza a verdade, meu amado, você não consegue ser liberto, porque ela é relativa. Ela é relativa. Então, que verdade é essa que vai. Gente, para quem não sabe, essa Elisete Fernandes é minha prima lá de Campo Grande, viu, gente? É da família Fernandes. Tá? Só que ela tem Z e eu não tenho, eu tenho S. Coisa de cartório. Mas continuando. Então, essa verdade, meu amado, ela é algo que eu e você precisamos entender. Não existe verdade relativa. Ou é ou não é. Não existe esse negócio de estar em cima do muro. Ou é ou não é. Então, nós precisamos, tá? Amém. Aqui em Campo Grande tem muita gente orando pela tua vida. Com certeza eu tenho pessoas que amam a minha vida. Graças a Deus por isso. Tá? Avançando um pouco mais, agora entrando. E Daniel propôs do seu coração. A palavra coração aqui é a palavra leb, que significa tomar uma decisão racional, escolher um estilo de vida. Eu gosto mais dessa segunda colocação, que é do Lextan. A primeira é do Strong, tá? Que são pessoas que estudaram hebraico. Eu gosto muito do que o Lextan. O Lextan ele tenta colocar de uma forma mais no dia a dia. Então, essa palavra é como se Daniel falasse: olha, eu propus ter um estilo de vida com os valores do reino de Deus. É mais ou menos isso. Então, o que Daniel propôs foi ter um estilo de vida linkada aos valores do reino de Deus. E, pastor, como é que nós podemos fazer isso, meu amado? Leia as cartas de Paulo. Se você não consegue ler toda a Bíblia, se você não consegue estudar toda a Bíblia, leia as cartas de Paulo. Por onde eu começo? Meu amado, começa por Efésios, vai por Filipenses, vai para Gálatas, depois você vai para Romanos. Tá? Tenta começar por Efésios, que Efésios vai descrever o plano de salvação, o propósito de Deus. Depois você vai para Filipenses, onde Filipenses vai dizer, cara, fique alegre no teu coração. Depois você vai para Gálatas, onde Gálatas vai dizer, você precisa ter o fruto do Espírito Santo. Depois você vai para Romanos, para você conhecer a proposta de salvação do Senhor. Depois você pode ler as outras cartas, com certeza. Mas se você quer ter um estilo de vida regado pelos valores do reino de Deus, você precisa sair da tua zona de conforto e ler a Bíblia. Tá? Nós queremos uma coisa mágica. Tem uma música que o Guilherme canta muito na igreja, que é do Oficina G3. Os homens e seus espelhos mágicos. Tá? Parece que nós queremos esses espelhos mágicos, esses espelhos. Paulo Roberto Primão, é o meu primo mesmo, Paulo Roberto Fernandes é ele mesmo, não. Se for, identifica aqui, meu querido. Nossa, se for um prazer te ver, tá? Tem te acompanhado nas redes sociais, viu? De vez em quando de moto aqui, de moto ali. Então, amado, quando você começa a ver essa questão de escolha, né? E essa música, O Homem e Seus Espelhos Mágicos, há muitas pessoas regadas a espelhos mágicos. Nós precisamos avançar nessa verdade, amado. Então, Daniel foi corajoso em sua decisão. Ele podia perder a vida, o emprego, né? A oportunidade da sua vida. Ele podia pensar, vou fazer só essa concessão. Mas meu amado, ele estava olhando para uma coisa maior. Sabe por que muitas pessoas estão chateadas com igrejas? Sabe por que as pessoas estão decepcionadas até com pastores? Porque às vezes existe uma dicotomia. Amém, primão. Às vezes uma dicotomia entre o que o cara está pregando e o que o cara está vivendo. Existe uma religiosidade hoje dentro das igrejas que impede as pessoas de viver um cristianismo autêntico. Eu nunca me esqueço um dia, quando em sala de aula, eu falei assim, às vezes, eu andava de bike naquela época, eu pegava a bicicleta e ia curtir a natureza e adorar a Deus, ou então eu olhava as estrelas. Era muito comum, quando tinha lua cheia bonita, eu ligava para a Vó Suzy ligava para mim, pastor, o senhor já foi ver, viu a lua hoje? Ah, mas como um pastor adorar a lua? Não, não estou adorando a lua, eu estou adorando a criação de Deus. Parece que a religiosidade nos coloca numa caixa onde eu não posso parar num barzinho para conversar com amigos. Eu não posso trocar conversa, eu não posso ser feliz. Eu tenho que viver nessa coisa. Tá? Quando Daniel fez uma proposta, meu amado, ele não estava deixando de viver. Pelo contrário, ele falou: isso aqui não edifica, isso aqui eu não quero. Agora, isso aqui tudo bem. Então, nós precisamos entender isso. Mas o seu grande projeto de vida, meu amado, isso aqui, era honrar a Deus e não conquistar a honra diante dos homens do império. Para mim, esse é o maior problema da humanidade hoje, de alguns pastores, de algumas igrejas.
É um problema que eu e você precisamos fugir. Nós queremos a honra dos homens, tá? Mas esquecemos que quem conhece o nosso coração é só Deus. Então, quando você compreender isso, você precisa entender que você pode ter toda uma capa de religiosidade, mas quem conhece o meu coração, o seu coração são o Senhor. Então, é um projeto de vida, é um projeto de vida que eu e você precisamos ter e nós precisamos avançar. Então, reflita nisso, meu amado. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Essa está na linguagem de hoje, tá? Que é Apocalipse, né? Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependa-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro do meio de vocês. Esse tirar o candelabro significa tirar o significado. Uma sinagoga sem o candelabro, sem a Torá, ela não tinha significado, mas principalmente a menorá que tinha que ser acendida, né? O candelabro. É a mesma coisa de uma igreja que perde o significado, meu amado. Mesma coisa de um cristão que perde o significado. Então precisamos entender isso. Então, a Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé, meu amado. Os valores da igreja é que tem que mudar o mundo e não o mundo mudar a igreja. Por isso, eu e você precisamos voltar ao primeiro amor. Eu e você precisamos voltar e dizer: Senhor, cura o meu coração. Eu fiquei muito magoado contigo, fiquei decepcionado, eu virei as costas, eu me chateei com homens. Eu não sei qual é a sua história. Todos nós temos histórias. Tá? Eu estava pensando, na semana passada até, tem dois parentes aqui, talvez eles conheçam, o livro que o meu tio João Garcia escreveu, Nunca Andei Só, Nunca Estive Só. E há um capítulo ali, a avó Suzy leu esse livro que eu emprestei para ela, há um capítulo ali onde ele fala da caminhada dele, e ele fala, olha, em toda essa minha caminhada eu nunca me senti só. E como é uma frase gostosa, meu amado, quando eu e a Ângela olhamos para trás e olhamos como que Deus nunca nos fez sentir só. E como nessa cidade de Uberlândia nós somos tão abençoados, como nós somos em Campo Grande, como nós somos em Curitiba e como nós seríamos em qualquer outro lugar. Porque a bênção de Deus não está na cidade, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Então, a fidelidade a Deus deve ser para nós uma questão inegociável, pois quando todos os nossos recursos acabarem, encontraremos recurso no quarto homem. Para quem não sabe, o quarto homem é aquele momento onde os três, né, são jogados na fornalha, aquela fornalha ardendo ao ponto que os soldados que estavam levando eles morreram antes de chegar perto da fornalha. E é interessante que ninguém para pensar nisso, que eles poderiam dizer, ó, vamos fugir daqui. Não. Os soldados morreram e eles olharam para a cara do bom, o rei mandou eles entrar na fornalha, vão entrar na fornalha. Porque antes deles entrarem na fornalha, o que eles falaram para o rei? Está lá na Bíblia. Rei, o senhor está mandando a gente para essa fornalha? Nós vamos. Se o nosso Deus quiser que a gente entre nessa fornalha, entraremos, morreremos, estaremos com ele. Agora, se o nosso Deus não quiser que a gente entre nessa fornalha e venhamos a morrer, ele vai fazer alguma coisa. Sabe como é que ele fez, meu amado? E a palavra no hebraico, anthropol, significa que o próprio Jesus esteve presente, que é a expressão ios anthropos, o Filho do Homem esteve presente. Então, o quarto homem aí é o próprio Jesus presente na minha vida e na sua vida. Por isso que Jesus falou, olha, até a consumação dos séculos, não importa o que você vem passar. Por isso que Isaías 43 fala assim, mesmo que você venha passar pelas águas, as águas não vão te afogar. Mesmo que você tenha que passar pelo fogo, o fogo não arderá em ti, porque eu sou o teu Deus e eu estou contigo. Então nós precisamos entender isso. Não se contaminar. A palavra no hebraico que ele usa é a palavra gaal, que significa não permitir que nada retire o foco. Olha a neurolinguística, os coaching, olha o pensamento humanista atual pegando uma coisa que Deus já estava falando lá de trás. O próprio Paulo falou: uma coisa eu faço, deixo as coisas que para trás ficam e eu olho para frente, que é o meu foco, e o meu foco é Jesus. Tá? Então, não contaminar moralmente o coração. Então, o que Daniel falou
Fala o seguinte, ó, o meu estilo de vida não perdeu o foco, e meu estilo de vida é avançar crendo no sobrenatural que Deus tem para mim. Tá? Então, esse era o desejo de Deus também para Israel, mas com o tempo eles esqueceram de Deus para buscar outros deuses, que eram o Deus que estava, nós chamamos do imediatismo, né? Que foi Baal, Astarote, tá? E Belial, o Belial, que eles vão chamar. Por isso que Jesus fala, por acaso sou filho de Belial? E por isso que contaminaram com os valores fora dos princípios da palavra de Deus. Meu amado, a bênção está sobre a minha vida, mas eu e você precisamos estar conectados, alinhados à luz da palavra de Deus. Tá? As bênçãos não perdem a validade. Por isso, não importa quanto tempo você ficou longe dos caminhos do Senhor. Quando você volta para os caminhos do Senhor, a bênção de Deus é estabelecida sobre a tua vida. E quando você entender isso, você precisa compreender que essa bênção estende para todos. E é um princípio do Senhor. Então, é a fidelidade, posicionamento que nos mantém na presença do Senhor. Salmo 24, versículo 3 e 5. Quem tem o direito de subir no monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Aí vem a resposta que Davi recebe. Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz. Aí você pode continuar lendo. Mas eu quis pegar só essa expressão aqui. Somente aquele que é correto no seu agir. Meu amado, eu gosto de uma frase que uma vez eu já preguei na Monte Hebron, quando uma pessoa vai para Lutero, né? E fala, Lutero, eu queria servir a Deus, eu queria ter um ministério. Aí Lutero falou assim, o que você faz? Olha, eu faço sapato. Você quer ter um ministério? Você quer servir a Deus? Então faça o melhor sapato que você puder fazer. E cobre sobre esse sapato o preço mais justo que você puder. Meu amado, nós podemos servir a Deus não dentro da igreja. A igreja é um lugar para nós irmos congregar com os santos. Mas nós devemos servir a Deus no nosso dia a dia. E eu não preciso, numa praça, ficar parado ali dizendo: Ah, Senhor, Senhor. Eu posso servir a Deus, às vezes, ofertando, dando uma cesta básica. Eu posso servir a Deus olhando um pôr do sol e dizer: Senhor, que coisa linda que o Senhor fez. Tá? Eu posso servir a Deus, quem aí de Campo Grande, né? Pegar a estrada ali para Aquidauana, aquele lugar lindo e maravilhoso, dizer: Deus, o Senhor pintou isso aqui. Né? Tem uma música que fala sobre a pintura de Deus. Fala em Aquidauana, a Edinalva e o Amós está pronto, viu, pessoal de Campo Grande, para ir aí. A Edinalva pregar e o Amós pescar, tá? Vamos passar essa etapa aí para nós combinarmos isso aí. Então, quando você olha para essas coisas, tá? E você consegue ver nisso tudo a mão preciosa do Senhor, você consegue adorar o Senhor. Então, não existe o quase fiel. Não existe o quase fiel. Ou você é ou você não é. Deus existe em nós obediência total. E por isso, 2 Coríntios 2,9, também eu escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber que estão sempre prontos a obedecer os meus ensinos. É uma questão que Paulo faz, e Paulo fala assim: olha, eu sei o que aconteceu. Por isso que o versículo 14 desse capítulo, Paulo fala assim: olha, e graças a Deus, que vocês são fiéis e foram fiéis, vocês vão triunfar em todas as coisas. E graças a Deus, versículo 14, eu sou triunfante em todas as coisas. E o versículo 17 fala, porque eu aprendi a andar em sinceridade diante dos homens e diante de Deus. Não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, concluindo, tá? São 3 pontos, porque essa mensagem era de domingo, né? Então, o cativeiro não foi um erro de percurso, mas foi uma ação pedagógica de Deus. Por mais duro que poderia parecer, Deus está preocupado com o nosso coração. Deus quer limpar o nosso coração, Deus quer purificar o nosso coração, Deus quer trazer a santidade ao nosso coração para que ele possa habitar no nosso coração. Deus não vai habitar numa casa suja, num coração impuro. Segundo, Daniel olhava para a vida na perspectiva de Deus e buscava a direção divina. Amém? Amado, aprenda a olhar para os teus negócios. Aprenda a olhar todas as coisas da perspectiva de Deus, tá? Você pode pegar sua moto, o seu carro, você pode, nesse período de férias, ir para, no nosso caso, para Caldo, vocês de Campo Grande para Aquidauana, e talvez para Bonito,
e você dizer, Senhor, obrigado, porque esse ano eu trabalhei, o Senhor me abençoou e eu posso ter esse momento de paz com a minha família. Louvado seja o teu nome. Meu amado, sabe o que chama isso? Gratidão. Não é, olha o que eu conquistei. Não, Senhor, obrigado, porque o Senhor me abençoou. Então ele viveu com discernimento seu tempo, mesmo na Babilônia. Não é o lugar. Pastor, eu estou trabalhando num ambiente contaminado. Pastor, lá está cheio de pessoas das trevas. Pessoas, meu amado, não se importe com essas pessoas. Se importe com o seu coração. Porque se você estiver debaixo da boa e poderosa mão do Senhor, quem vai ter que sair são eles. Quando eu fui trabalhar secularmente no comecinho da Monte Abrão de Curitiba, eu nunca esqueço o primeiro dia que cheguei numa empresa chamada Impol, trabalhar com ortopedia. Quando eu entrei naquela empresa, um cara muito carrancudo, mal encarado, veio, me pegou no braço e falou assim, ó, você não fica mais que 10 dias aqui. Eu olhei para ele e falei, mas por quê? Porque eu sou o pai do santo dessa empresa e eu sou do terreiro tal, tá? E eu estou aqui e ele me contratou para ficar aqui fazendo trabalho para ele. E eu vi que você, olha só, as trevas sabem quem você é, meu amado. E eu vi quando você entrou por aquele portão, eu vi quem você é. Aqui você não vai ficar. Eu falei para ele, meu amado, a minha briga não é com você. Agora, se você tentar me tirar daqui, meu Deus vai tirar você. E não deu outra. É uma história longa, mas como Deus tirou essa pessoa dali, ao ponto do meu patrão na época se converter, todo mundo, a empresa inteira se converteu. E essa pessoa foi retirada porque ele não quis entender. Então, o maior é aquele que está em nós. É isso que nós precisamos entender. E por último, para nós encerrarmos, tá? A igreja é o método de Deus. Amém. Com certeza, meu amado. Tá? A igreja é o lugar de cultuar, a igreja é o lugar de comunhão. Então, ele é a casa do Senhor. Então, não podemos nos calar nem nos omitir. Precisamos nos posicionar contra essas ideologias que estão sendo ensinadas fora das verdades do reino de Deus. Nós precisamos entender que, mais do que nunca, tá, o Senhor vai provar a nossa fé. E o que eu vejo é que, infelizmente, hoje que nós temos muito mais pessoas religiosas do que pessoas realmente convertidas. Então, faça uma análise para ver qual que é o teu caso. E se você é uma pessoa religiosa, só porque frequenta a igreja, só porque nasceu no lar evangélico, mas se você não tem comunhão, relacionamento com Deus, você é que nem a nação de Israel, que foi escolhida por Deus, abençoada por Deus, mas na hora que veio a justiça, Deus falou, eu não encontrei nada no teu coração. É por isso que Jesus falou aquilo em Mateus 7:21, apartai-vos de mim, maldito. Senhor, mas em teu nome eu não vos conheço. Meu amado, eu encerro com essa frase, que em nenhum momento Deus venha olhar para mim ou para você e dizer, eu não te conheço. Talvez é a pior frase que nós poderíamos escutar. Amém? Senhor, abençoa as nossas vidas, confirme as tuas promessas nos nossos corações. E assim como Daniel, Senhor, ensina-nos a sermos fiéis. Essa mensagem é para ser pregada no domingo, o Senhor sabe por que ela foi separada para hoje, para hoje. Então, que hoje os céus estejam abertos e a vida de cada filho teu que está ouvindo, que viu e que ainda vai ouvir, também seja separado para entender as verdades e os valores do reino de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Marisley, gostei de ver você e o Sérgio no domingo. O pastor estava dodói, mas estava atento nas câmeras, tá bom? Deus abençoe vocês e até domingo que vem. Eu quis pregar essa mensagem, falei, Deus, essa mensagem tá. Primão, que bom te ver, Deus te abençoe. Manda um abraço para a Ângela, tá? Saudade de vocês todos aí, o Paulo, né? E o Serginho, manda um abraço para todos aí, em nome de Jesus, tá bom? Elisete, manda um abraço para a Shirley aí, que você está sempre com ela, né? Deus abençoe todos em nome de Jesus, amém? Encerrando aqui, tá?